Olá, queridos, aqui é a professora Bruna. Vamos a mais um vídeo aula. Nesse vídeo vamos falar sobre função afim ou função do primeiro grau, tá? A função afim, ela tem uma lei de formação, que é o formato dela, tá? Onde a gente tem f de x igual a ax mais b, aonde a e b pertencem aos números reais. E o a é diferente de zero, tá bom? E aí, quem é o A nessa minha função afim? O A é o meu coeficiente angular, ou a minha taxa de variação dessa minha função. E o meu coeficiente B, a gente chama ele de coeficiente linear, tá bom? E o X e Y são os pontos do meu plano cartesiano, onde eu posso chamar f de x é o y dessa minha função, ok? Vamos a alguns exemplos de função. Eu tenho aqui, ó, f de x igual a 2x mais 3, aonde o meu a é o número 2. A, que é o meu coeficiente angular, sempre vai estar acompanhado da minha abscissa, da letra x, tá bom? Então, quem é que está com x nessa função é o 2. Logo, eu tenho o meu coeficiente angular igual a 2, tá? O 2 aqui está positivo, então o A também vai estar positivo. Daí eu tenho, então, que o meu coeficiente linear é o 3, que é o valor de B, tá? Então, aqui nessa função, quem é o meu B? É o 3 que está positivo. Então, aqui nessa minha função, eu tenho B igual a 3. Segundo exemplo, eu tenho f de x igual a menos 5x mais 7, aonde o meu a é menos 5, ó. Menos 5 está acompanhado do x, então eu tenho a igual a menos 5. E quem é o meu b? O meu b é esse meu coeficiente que está sozinho, que é o 7, 7 positivo. E aí, então, aqui no nosso terceiro exemplo, eu tenho g de x. Percebam que eu posso trocar a minha letra acompanhada do x, tá bom? Então, aqui, ó, f de x é o meu y. E nesse terceiro exemplo, eu tenho g de x, que é o meu y também. 6x. Percebam que aqui eu só tenho um termo. Quando isso acontece, quem é que está com x é o 6, então o valor de A é 6. E o meu valor de B é 0, porque eu não tenho o meu coeficiente linear, ó, nessa função aqui, tá? Eu só tenho um termo, então meu B é 0. Essa agora, h de x é igual a menos 2x sobre 3 menos raiz de 5. Daí o meu a, que é novamente o número que está acompanhado do x, que é o menos 2 terços, que é o meu valor de a. E o b é o termo que está independente, ó, raiz de 5 negativa, porque na função ele está negativo. Então, é assim que a gente identifica os nossos coeficientes a e b de uma função afim, ou do primeiro grau. Vamos falar agora um pouquinho do gráfico, tá? De uma função afim. O gráfico, primeira observação. Quando eu tenho a igual a 0, eu vou ter uma função de x igual a b. E aí a gente chama essa função de função constante, tá? Como que vai ser o gráfico dessa função? É uma reta na horizontal, tá bom? Cortando o eixo y em b. Então, o gráfico vai interceptar o eixo y, que é o eixo que fica na vertical, no valor numérico de b. Segunda observação. Quando, então, o meu b é igual a 0, eu vou ter o f de x igual a ax, igual a essa função aqui, ó. Eu só vou ter o valor de a. Chamamos essa função de linear, tá bom? E o gráfico, então, ele vai do ponto de origem do plano cartesiano, que é o x igual a 0 e y igual a 0, e as variáveis de x e y são diretamente proporcionais, tá bom? Então, há uma proporção entre as coordenadas. Então, será construído por meio de uma tabela. Como é que a gente faz a construção? Primeiro, a gente vai criar uma tabela para encontrar os pares ordenados, tá? Exemplo, eu tenho aqui uma função f de x, onde a equação é 2x mais 3.
Primeiro, vamos atribuir o valor de x. Depois que a gente atribui valores para x, a gente substitui aqui nessa equação. A gente faz os cálculos para encontrar o valor de y. Daí, a gente encontra os pares ordenados. Vejam bem. Olha, aqui eu criei a minha tabela. Eu escolhi os valores menos 1, 0, 1 e 2 para x. E aí, o que eu tenho que fazer? Substituir nessa equação aqui, ó, 2x mais 3, para eu encontrar o resultado. O resultado é o valor de y. Veja, é 2 vezes o valor de x mais 3. Então, eu fiz isso para todas. Eu substituí o valor de x e eu preciso encontrar o y, que é o resultado das equações. 2 vezes menos 1 é menos 2, tá bom? Menos 2 mais 3 diminui e repete o sinal do maior. Aqui eu vou ter um positivo. Daí, então, eu tenho o meu par ordenado para x menos 1, eu vou ter y igual a 1, tá? Encontrei o primeiro par. Segundo, 2 vezes 0 é 0, mais 3, aqui fica 3. Então, eu encontrei o meu par ordenado para x igual a 0, eu vou ter y igual a 3. Novamente, quando x é 1, eu tenho 2 vezes 1, que é 2. 2 mais 3 é 5. Então, daí eu tenho o par. Quando o meu x é 1, eu vou ter os 5 sendo y. Por fim, quando o meu x é igual a 2, eu tenho 2 vezes 2, que é 4, mais 3 é 7. Daí, quando o meu x é 2, eu tenho y igual a 7. Feito isso, eu encontrei os pares ordenados. Daí, eu construo, então, o meu plano cartesiano. O meu plano cartesiano, eu tenho o eixo y, que é a reta que está na vertical, ó, eixo y, que a gente chama de os pontos das ordenadas. E o eixo x são os pontos das abscissas, tá? É essa reta na horizontal. E aí, a gente coloca os pontos da reta numérica e a gente coloca aqui os pares ordenados encontrados pela tabelinha que a gente fez. Primeiro ponto, x menos 1, y1. X menos 1 e y1. Então, esse é o meu primeiro ponto aqui. X menos 1, y1. Então, ó, encontrei o primeiro ponto. Segundo ponto, x é 0, y é 3. Então, ó, o x0, eu vou até o y3. X é 1. Quando x é 1, y é 5. Então, aqui, ó, vai ser esse meu terceiro par ordenado, representado por esse ponto aqui, ó. Quando x é 1, y é 5. Por fim, quando x é 2, o y é 7. Então, aqui, ó, o 7 quando o y é 2. E aí, ó, eu desço. É importante fazer esses pontilhados, gente, para encontrar o ponto corretamente. E aí, eu coloquei agora os pontos representando os pares ordenados. O que a gente faz? A gente faz os riscos, ó, que é justamente a reta que vai passar por esses pontos, tá? Então, ó, você riscou, uniu todos esses pontos, então tá aí, ó, representada essa minha função de 2x mais 3, tá? Ela pode ser escrita dessa forma ou dessa forma f de x no lugar do y, tá? Tranquilo. Então, aqui a gente chama, ó, todo o gráfico de uma função afim de reta. Então, ó, quando a gente encontra um gráfico de uma reta, a gente sabe que é de uma função afim do primeiro grau. E aí, em especial, essa minha reta vai ser crescente. Por que crescente? Porque o meu coeficiente angular é maior do que 0, positivo. Como a gente encontra isso? Se eu tenho uma função onde o número que fica com x é positivo, a minha reta vai ser crescente. O gráfico é crescente, ó. Ela vai crescendo lá para o lado direito, tá bom? Então, aí, ó, a gente tem esse formato aonde a reta corta o eixo y, o valor de
B. Próximo exemplo. Eu tenho uma outra função. Agora eu tenho uma função f de x igual a menos x mais 4. Eu atribuí os mesmos valores para x, menos 1, 0, 1 e 2. O que eu faço? Substituo na função para encontrar o y. Percebam, eu tenho menos da equação e quando você escolher um ponto negativo, você tem o menos também do ponto. Então, veja, eu tenho menos o valor de x, que é menos 1, então coloca um parênteses para não confundir, mais 4. Aqui eu tenho menos o valor de x, que é 0, menos o valor de x, que é 1, menos o valor de x, que é 2, tá? Então, esse sinalzinho de menos da equação vai para todos os pontos, ok? Então, ó, menos com menos é mais. 1 mais 4 dá 5. Então, aqui, ó, esse meu primeiro par ordenado, eu tenho x menos 1 e y 5, meu primeiro ponto. Agora aqui, ó, o zero negativo não difere. Então, ó, aqui fica só o 4. 0 mais 4 é 4. Menos 1 mais 4 diminui e repete o sinal do maior, ou seja, fica 3 positivo. Menos 2 mais 4 diminui e repete o sinal do maior, então fica 2 positivo. Vamos colocar os pontos. Aqui, quando x é 0, o y é 4. Quando x é 1, o y é 3. E quando x é 2, o y também vai ser 2. Encontrando os pares ordenados, vamos fazer então o plano cartesiano. Veja que eu desenho o meu y até a última coordenada, ó, a última ordenada, tá? Que é o valor de y, até o 5. E o meu x eu posso fazer do menos 1 até o 2, que são os pares que eu estou utilizando, os pontos das abscissas. Vamos colocar. O primeiro ponto é, quando x é menos 1, o y é 5. Então, aqui em cima, ó, 5, a gente vai unir com menos 1. Então, esse daqui é o meu primeiro ponto. Segundo, quando o meu x é 0, o meu y é 4. Então, eu vou aqui, ó, até o 4 e faço o meu ponto. Quando o meu x é 1, eu tenho y igual a 3. Então, eu venho aqui até o 3 e escrevo, ó, o meu ponto unindo esses dois pontos. E quando o meu x é 2, o y também é 2. Então, aqui, ó, faz a mesma coisa, unindo os pontos. Coloquei, ó, os nossos pontos. No plano cartesiano, mesma coisa, tá, gente? Se você quiser que fique bem retinho, use uma régua mais apropriada, tá? Para vocês unirem os pontos. E aí, ó, está feita a reta. Essa reta aqui representa, então, a função do gráfico. Menos x mais 4. Foi? Viu a diferença? Olha, quando tem esse formato aqui, a gente chama o gráfico, a reta desse gráfico de decrescente, tá bom? Quando isso acontece, o meu A é menor do que 0, ou seja, o A é negativo, meu coeficiente angular. Mesma coisa, a reta intercepta no eixo y. Vamos dar uma olhadinha na função? Aqui, ó, o meu A é negativo. Aqui eu tenho A igual a menos 1, tá? Quando eu tenho A negativo, eu já vou ter a minha reta decrescente. Diferente do primeiro exemplo. Olha, o primeiro exemplo, ela ficou inclinada aqui, ó, crescente. E aqui, decrescente, tá? Então, vocês vão diferenciar dessa seguinte forma. Então, ó, vamos para o próximo item. Vamos falar, então, agora sobre os pontos notáveis no gráfico, tá? Primeiro, a gente precisa de apenas 2 pontos distintos para formar uma reta, tá bom? Então, a gente pode utilizar 0 em 1, menos 1 em 0, 1 e 5. Então, escolhe 2 pontos para x, constrói a tabelinha e monta o gráfico. Vamos aos pontos de interceptação do gráfico com os eixos, tá?
Quando que a reta vai interceptar no eixo x e no eixo y? Olha, quando você tem um valor de x igual a zero, você vai ter esse par, x0 e y algum valor real. E aí o ponto vai estar sobre o eixo do y. Quando o y for zero, você vai ter o par ordenado um valor de x e o y zero. Daí o ponto vai estar sobre o eixo x, tá bom? Aí, ó, quando você tem então uma função ax mais b, ó, eles podem vir com essas duas leis de formação. Quando você vai ter aqui o seu a maior do que zero, o que vai acontecer? Você vai ter as seguintes observações. Primeiro, se o meu x é zero, a gente vai ter o y igual a b. Vejam que o b, olha, esse meu coeficiente linear é a interceptação da reta com o gráfico. Então, você vai ter também o y interceptando junto com o valor de b. Daí, você vai ter o par 0 e b, tá bom? O b é o valor que vai estar na equação da reta. E vai estar aqui, ó, o ponto no eixo y. E aí, se o y for zero, a gente vai ter x igual a menos b sobre a. Como que eu encontro esse valor? Eu passo, ó, quando o meu y é igual a zero, nesse caso aqui, eu vou passar o b subtraindo e o a dividindo. Daí, eu vou ter o x isolado sendo menos b sobre a. Então, é aqui que eu encontrei esse valor. Daí, eu vou ter o meu ponto menos b sobre a e o zero. O ponto, então, vai ficar no eixo x, tá bom? Aí, a abscissa desse ponto aqui, que eu acabei de falar para vocês, vai ser a raiz da função, tá? A gente encontra a raiz da função quando a gente iguala y igual a zero. Daí, a gente passa e isola o x para encontrar a raiz de uma função. E aí, a gente vai ter o seguinte caso. Aqui, quando a é maior do que zero, a reta é crescente. E aí, então, ó, a reta intercepta o eixo y quando o x é zero, e aqui vai ser o valor de b. Quando a reta intercepta o eixo x, eu tenho y igual a zero. Daí, eu vou ter o ponto para x igual a menos b sobre a, tá bom? Vamos agora falar, então, da equação da reta através dos pontos. Aqui, gente, nós vamos aprender a operação inversa dos exemplos que eu passei para vocês. Nesse caso aqui, ó, a gente teve a equação, a gente escolheu valores para encontrar, então, os pontos para colocar no gráfico. Nesse caso, a gente vai ter os pontos. Lembra que eu falei que precisa de apenas 2 para formar o gráfico? A gente vai ter os pontos. Desses pontos, nós vamos encontrar, então, a lei de formação, que é a equação da reta, tá? Que passa por esses dois pontos. E existe apenas uma reta que representa, tá? A reta que passa por esses dois pontos específicos. Então, para que a gente precisa desses dois pontos? Esses dois pontos são os valores, então, de x e de y, né? Todo par ordenado, ele representa x e y. E aí, a gente precisa encontrar, então, o a e o b, que são os coeficientes da minha função. O que a gente faz aqui? Ó? Primeiro, vamos substituir os pontos na lei de formação y e x. Então, aqui, no primeiro ponto, x2, eu coloco no lugar do x, que está junto com a. E o y1, eu coloco aqui no lugar do y. E aí, a gente, ó, arruma e fica 1 igual a 2a mais b. Para o segundo ponto, eu tenho 16, que é o valor de y, e o 5, que é o valor de x. E aí, arrumando, eu tenho 16 igual a 5a mais b. O que acontece? Nós encontramos duas equações. 1 igual a 2a mais b e 16 igual a 5a mais b. E aí, a gente monta o nosso sistema. Veja, nós precisamos eliminar uma variável. A gente tem a e b. O mais fácil de eliminar é o b. Então, eu multiplico uma das equações por menos 1 para a gente ter um b negativo. E aí, a gente consegue cortar o b. Eu multiplico a primeira por menos 1. E aí, a gente tem o quê? Tudo troca os sinais. Menos 1 igual a menos 2a menos b. E aí, a segunda é só repetir, tá? O que eu vou fazer? Eu vou somar as equações. Daí, eu tenho, ó, menos b com b corta. Menos 2a mais 5a fica 3a, diminui e repete o sinal do maior.
menos 1 mais 16, diminui e repete sinal do maior que fica 15. Daí eu tenho 15 igual a 3A. O 3 que está multiplicando passa dividindo. Daí eu tenho o valor de A sendo 15 dividido para 3, que é 5. Então, aqui, ó, eu encontro o valor do meu coeficiente angular. Daí, o que eu tenho que fazer, então? Eu vou substituir o valor de A para achar o B. Essa minha primeira equação aqui, ó, que é a mais fácil, gente, escolhe a equação mais fácil para facilitar a vida de vocês. Para essa equação 1 igual a 2A mais B, eu vou colocar no lugar de A o valor que a gente encontrou, que é 5. Daí, eu vou ter 1 igual a 2 vezes 5 mais B. 2 vezes 5 é 10, tá? E aí, a gente passa o 10 positivo, subtraindo. Daí, eu tenho que o valor de B é igual a 1 menos 10, que dá menos 9. Diminui e repete o sinal do maior. Encontrou o valor de A e B? Joga, então, na lei de formação. A lei de formação é essa, y igual a AX mais B. Vamos substituir, então, o valor de A e o valor de B na equação que a gente encontrou. Então, vai ficar assim, ó, y igual a 5x menos 9. 5 é o A, menos 9 é o B. Então, a gente encontra a equação da reta da seguinte maneira, tá? Ai, professora, quero encontrar, então, de uma outra forma. Vamos lá. Vou trazer aqui para vocês mais uma maneira. Para a gente encontrar o valor de A, a gente precisa fazer a diferença dos y, a diferença das ordenadas dos pontos de y, dividido pela diferença dos valores de x. A diferença sempre é o segundo ponto pelo primeiro. O segundo ponto, olha, o primeiro ponto é 2 e 1 e o segundo é 5 e 16, tá? Aqui, ó, vou colocar aqui embaixo para vocês visualizarem melhor. Eu tenho, então, o x 2y1 e o b é x 5 e y 16. Daí eu vou ter, quem é o y? 16 e 1. Eu vou fazer a diferença deles, ó, 16 menos 1. Sobre a diferença do x. X é o 5 e x é o 2, então eu faço 5 menos 2. 16 menos 1 é 15 e 5 menos 2 é 3. Então, fica 15 dividido por 3, que é 5. Encontrou o valor de 5 de A, que é 5, ó. Faz a mesma coisa, substitui o valor de A para achar o B. Nessa equação desse primeiro ponto, ó. A e B, vai achar o B e vai substituir na reta, tá? E aí você foge do sistema. Ou faz o sistema ou grava essa formulazinha aqui, tá bom? Para achar o valor de A. Então, gente, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.